Capítulo 4: Salvaguardar o humano na transformação, verdade, trabalho e liberdade. Depois de traçado o horizonte no qual se situa o desafio da transformação tecnológica, particularmente ligado à IA e às correntes transhumanistas e pós-humanistas, não podemos limitar-nos a análises gerais. Quando as linguagens e os instrumentos mudam, alteram-se também os gestos cotidianos e as relações sociais. Por isso, é necessário deter-nos em alguns âmbitos em que essa transformação tem repercussão muito concretas e, por vezes, dramáticas, à luz dos princípios da doutrina social da Igreja. A transformação digital exige-nos a redescoberta da verdade como bem comum, a tutela da dignidade do trabalho e a salvaguarda da liberdade contra todas as formas de dependência e mercantilização. A verdade como bem comum. Verdade e democracia. A utilização de plataformas digitais e sistemas de IA acelera mudanças profundas na comunicação pública e política. Ferramentas que poderiam favorecer o debate e a participação são frequentemente utilizadas para construir narrativas distorcidas e anular as distinções entre o verdadeiro e o falso, misturando dados e opiniões. A desinformação não surge com a IA, embora nela encontre hoje um poderoso multiplicador. A possibilidade de manipular conteúdos, imagens e vídeos expõe os cidadãos a perspectivas parciais ou enganosas. O problema diz respeito à dimensão cultural e moral, uma vez que a qualidade da comunicação pública depende diretamente da confiança social e tem impacto sobre ela. Com efeito, uma informação verdadeira não surge de um controle centralizado ou automatizado. No discurso público, a verdade factual tem uma dimensão racional, uma vez que requer averiguação, correspondência com as fontes e responsabilidade argumentativa, mas é sobretudo relacional. Constrói-se através de vínculos de confiança e experiências partilhadas, num confronto honesto com os outros e o mundo. Só a busca partilhada da verdade factual, assumida como bem comum, pode dar origem a uma correta comunicação. Quem dispõe de importantes recursos técnicos e econômicos, e com estes também de muitos recursos humanos para intervir, tem uma grande capacidade de desencadear mudanças culturais e, em última análise, de convencer um significativo número de pessoas sobre qual é a verdade a respeito do ser humano, do mundo, do sentido da existência, da família e até mesmo de Deus. Este é puro poder desprovido de verdade, que impõe sutil e claramente aquilo que deseja que os outros considerem como verdadeiro. Por trás de tudo isso está uma raiz maligna difícil de reconhecer. O homem moderno convence-se erroneamente de que é o único autor de si mesmo, da
sua vida e da sociedade. Trata-se de uma presunção resultante do encerramento egoísta de si mesmo. Por isso, ele pensa que consegue construir a realidade que é valioso. E o que melhor se adapta às suas pretensões. São João Paulo II refletiu sobre as consequências da crise em torno da verdade, chegando a afirmar que, perdida a ideia de uma verdade universal sobre o bem, cognoscível pela razão humana, mudou também inevitavelmente a concessão da consciência. Assim, vem a faltar o reconhecimento de verdades universais válidas que nos precedem e que a consciência deve aceitar. Isso levou o Papa Francisco a questionar-se de forma realista: que é a lei sem a convicção, alcançada através de um longo caminho de reflexão e sabedoria, de que cada ser humano é sacro e inviolável. E a concluir, para que uma sociedade tenha fruto, é preciso ter maturado um vivo respeito pela verdade da dignidade humana a que nos submetemos. Então, abster-se-á de matar alguém, não apenas para evitar o desprezo social e o peso da lei, mas por convicção. É uma verdade irrenunciável que reconhecemos com a razão e aceitamos com a consciência. Uma sociedade é nobre e respeitável, nomeadamente porque cultiva a busca da verdade e pelo seu apego às verdades fundamentais. A busca da verdade é um elemento essencial para a democracia, que é ela própria um instrumento de participação no bem comum. Quando a questão sobre o verdadeiro interesse e se instaura um pragmatismo que se dá por contente com o que parece útil e eficaz, a vida democrática enfraquece. Com efeito, ela não se nutre apenas de regras e procedimentos, mas principalmente de uma leal relação com os acontecimentos e de uma orientação efetiva para o bem das pessoas e do corpo social. O desinteresse pela verdade leva, lenta mas inexoravelmente, a deslizar para o totalitarismo, segundo o qual o subsídio ideal, como escreveu a filósofa Hannah Arendt, não é tanto aquele ideologicamente convencido, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção, isto é, a realidade da experiência, nem a diferença entre verdadeiro e falso que constituem os critérios do pensamento. Comunicação e imaginário coletivo. Neste horizonte, é importante recordar que a comunicação não é apenas a
transmissão de informações, mas a criação de uma cultura. Os conteúdos que circulam nos ambientes digitais influenciam o modo como as pessoas percebem o mundo, introduzindo na consciência coletiva imagens e narrativas que orientam os desejos e influenciam as escolhas cotidianas. Não é um mundo paralelo ou puramente virtual, porque o que surge na rede passa a fazer parte da vida das pessoas, sobretudo dos mais jovens. Por isso, quem detém o controle das plataformas digitais e dos meios de comunicação possui uma enorme capacidade de influenciar o imaginário coletivo e de apresentar como desejável uma determinada visão da realidade. É um poder que exige ser continuamente iluminado pela busca da verdade e pelo respeito pela dignidade humana, para que a cultura que se gera na rede não se torne um instrumento de distração excessiva, de homogeneização e de domínio, mas um espaço onde possa amadurecer a liberdade interior e o pensamento crítico. Por uma ecologia da comunicação. A nossa primeira tarefa consiste em não demonizar nem idolatrar os instrumentos, mas em orientá-los a partir de um ponto de referência. A verdade é um bem comum e não propriedade daqueles que detêm poder ou visibilidade. Importa, pois, promover uma ecologia da comunicação. Quanto às regras públicas, isso significa estabelecer normas que tornem mais transparentes as lógicas de seleção e amplificação dos conteúdos e que projetam os dados pessoais. Por outro lado, quanto ao âmbito social e cultural, implica o reforço dos organismos intermédios, um jornalismo sério e espaço de debate onde prevaleçam a argumentação e a averiguação, em vez da reação impulsiva. Quanto à escola e à família, o amadurecer da exigência de uma nova consciência educativa e o formar para a utilização correta e crítica das ferramentas digitais, da IA e das plataformas de compra e investimento. Quanto à universidade, o grande defeito da interação dos saberes, preparando tanto a capacidade de relacionar e fundir os conhecimentos para interpretar a complexidade, como as técnicas para averiguar os acontecimentos. Também as comunidades cristãs devem empenhar-se numa comunicação transparente e na busca fiel da verdade dos fatos. Infelizmente, nem sempre foi assim. Assistimos com vergonha à difícil descoberta de verdades dolorosas, também sobre membros da Igreja e realidades eclesiais. De modo particular, alguns jornalistas apaixonados pela verdade desempenham um papel fundamental em trazer à luz injustiças e abusos. Gostaria de lhes repetir as palavras que disse Papa Francisco dirigindo-se aos vaticanistas. Agradeço-vos, inclusive, pelo que narrais sobre
quanto não funciona na igreja pela vossa ajuda a não o esconder debaixo do tapete e pela voz que destes às vítimas de abuso. Todavia, a vigilância e a transparência são, em primeiro lugar, uma grave responsabilidade da própria igreja e não devemos guardar que outros nos obriguem a enfrentar verdades incômodas sobre nós próprios. Uma aliança educativa para a era digital. Numa época em que a verdade está frequentemente submetida a interesses e estratégias comunicativas, o mundo da educação assume uma importância decisiva. No entanto, as rápidas transformações tecnológicas evidenciam o quanto não estamos preparados a nível educativo. A propagação dos meios de comunicação digitais gera uma cultura do imediato e da hiperestimulação, que fomenta cansaço, tédio e apatia, face ao esforço necessário para procurar a verdade. Em contrapartida, os processos educativos requerem um tempo de maturação, de confronto com a realidade que vai além das aparências e um caminho de paciência. A questão é fundamental, pois toda a tecnologia educa quem a utiliza. Educar para o uso da IA implica, portanto, educar para decidir quando e em que situações não a utilizar. A rapidez e a facilidade com que se obtém uma resposta ou uma síntese correm o risco de extinguir o desejo de colocar perguntas, o qual dá frutos só a longo prazo. Como escreve Platão, as coisas mais profundas e importantes só se apresentam depois de muito tempo e esforço, no empenho em discutir com os outros para friccionar como numa pederneira os conceitos e as exigências, até saltar em nós a centelha da compreensão. Devemos educar-nos ao jejum da IA e proteger os nossos jovens das promessas da máquina perfeita, aquela sutil sedução que parece tornar o pensamento humano inútil, precisamente quando é mais necessário. Nos últimos anos, a literatura psicológica e psiquiátrica tem documentado com crescente insistência com uma exposição precoce e não supervisionada a dispositivos digitais e redes sociais podem afetar negativamente o sono, a atenção, a regulação emocional e as relações, sobretudo nas idades mais vulneráveis, com consequência por vezes dramáticas. A isto soma-se a facilidade de acesso a cenas violentas ou cruéis, que ferem a sensibilidade, o conteúdo pornográfico, a hipersexualizados, a mensagem que banaliza o corpo e a afetividade, e a proposta que normalizam comportamentos de risco. Na rede, não são raros os fenômenos de assédio, chantagem e exploração sexual de menores.
ainda mais insidiosos, pelo uso de perfis falsos, de algoritmos que amplificam contatos perigosos e de ferramentas de IA capazes de manipular imagens e vídeos. A posse prematura de um telemóvel pessoal e a sua utilização não controlada por adultos podem acentuar fragilidades e favorecer dependências nos adolescentes, expondo-os a dinâmicas de isolamento, de bullying, de cyberbullying, bem como a pressões para partilhar imagens íntimas ou dados sensíveis. Para os pais, é difícil resistir sozinhos à influência de modelos de negócio que capacitam a atenção e o tempo. Por isso, é indispensável uma aliança entre política, instituições educativas e famílias, capaz de apoiar concretamente os adultos na sua tarefa. Quando o interesse imediato das plataformas concentrada nas mãos de poucos entra em conflito com o bem-estar dos menores, é necessário opor-se-lhe com decisões públicas clarividentes. Nessa perspectiva, são oportunas medidas legislativas que estabelecem limites de idade, responsabilizem os prestadores de serviços, sem delegar nas famílias o ônus da limitação, e prevejam tutelas específicas contra todas as formas de exploração e violência sexual na rede, de modo a proteger verdadeiramente a infância e a adolescência como bens preciosos, confiados ao nosso cuidado. Ao mesmo tempo, é necessário educar as crianças, os adolescentes e os jovens para que aprendam a identificar as manipulações, a defender a sua dignidade e a respeitar a dos outros, inclusivamente nos ambientes digitais. Centralidade da escola. As escolas é o local onde as novas gerações podem aprender a procurar e amar a verdade, a questionar-se sobre o sentido da vida e sobre a dignidade de cada pessoa. Por isso, muitos pais desejosos que os filhos cresçam capazes de relações, dotados de espírito crítico e com valores sólidos, depositam nela grande expectativas como aliadas preciosas na educação dos seus filhos. Cabe aos pais, efetivamente, o direito fundamental e inalienável de escolher o tipo de instrução e formação a transmitir aos filhos, em conformidade com as suas convicções morais, culturais e religiosas. O mundo escolar enfrenta hoje alguns desafios inadiáveis. O primeiro desafio é sociopolítico. Tanto dentro de cada país como entre diferentes regiões do mundo, persistem fortes desigualdades no acesso à escolaridade básica e ao ensino superior. Em muitos países, o Estado ainda não investiu os recursos necessários para garantir a todos uma educação de qualidade, seja apoiando adequadamente o ensino público, seja ajudando as
instituições privadas que disponibilizam este serviço fundamental. Quando uma parte significativa da instrução, a vários níveis, está confiada a instituições privadas, pode acontecer que o acesso à escola, na ausência de um devido apoio público, dependa excessivamente das possibilidades econômicas das famílias. Perante este risco, é necessário reconhecer e apoiar o contributo de muitas obras educativas católicas que, mesmo sendo instituições privadas, garantem um acolhimento inclusivo a crianças e jovens de todas as origens, mesmo quando as condições econômicas das famílias não o permitiriam. O segundo grande desafio é pedagógico. Muitos sistemas formativos sentem dificuldade em se ir atualizando ao ritmo das mudanças e em garantir um crescimento integral aos alunos. O desenvolvimento das tecnologias informativas e da IA torna rapidamente inadequados os programas de estudos concebidos para uma outra época, enquanto a organização da escola, os espaços, os métodos de avaliação e a própria figura do professor pedem para ser repensados no sentido de uma educação verdadeiramente integral, aberta a todas as dimensões da pessoa. É necessário apoiar a formação contínua dos docentes ao longo de toda a vida profissional, para que saibam dialogar de forma positiva com as novas tecnologias, ajudando os alunos a usá-las de modo responsável, crítico e criativo, sem apenas se submeterem de modo passivo à sua influência. O terceiro desafio é intelectual e sapiencial. Se não estivermos atentos para formar-se um sistema educativo desprovido de amor à verdade, no qual o fluxo incessante de informações substitui o exercício de investigação, reflexão e discernimento. Multiplicam-se os conhecimentos fragmentados, mas torna-se mais difícil captar a realidade no seu todo, colocar questões de sentido e desenvolver um autêntico pensamento crítico e criativo. Muitos educadores intuem já sinais de uma possível desumanização, em que as pessoas sabem muitas coisas, mas têm dificuldades em conservar o horizonte de sentido e em orientar a própria vida. Também devido à incapacidade de relacionar informações e conhecimentos, é necessário promover uma verdadeira higiene da atenção. Ritmos que prevejam o silêncio, estudos aprofundados, leitura, debate ponderado. Sem estes elementos, a liberdade interior pode ficar comprometida. A doutrina social da Igreja convida famílias, escolas, comunidades cristãs e instituições públicas a uma renovada aliança educativa.
Ela concretiza-se quando os princípios fundamentais se traduzem em métodos educativos. Educar para a sobriedade e o sentido do limite. Educar para o reconhecimento do direito do outro e de quem virá depois de nós a usufruir dos bens que nos são doados ou que no engenho humano disponibiliza. Educar para a liberdade e a responsabilidade. Educar para o sentido da transcendência e para o bem comum. A escola não é chamada a acompanhar a velocidade do mundo digital, mas a oferecer aquilo que o digital por si só não consegue. Tempo partilhado para aprender e relações de confiança. A dignidade do trabalho na transição digital. O valor do trabalho. Desde as origens da doutrina social com a Rerum Novarum, a Igreja tem chamado a atenção para a proteção dos trabalhadores e para a necessidade de combater qualquer tipo de exploração. Mas, sobretudo, o magistério reconheceu no trabalho a chave essencial. Para compreender toda a questão social, pois através dele a pessoa desenvolve muitas dimensões da sua existência. Nesta perspectiva, compreende-se também a grande intuição de São Bento de Núrcia, que uniu oração e trabalho, indicando a atividade cotidiana como parte da resposta da pessoa ao chamamento de Deus. Feito a imagem do Criador, por meio de obras, prolongando de certa forma a sua, contribuindo para o progresso da sociedade e para a construção do bem comum, fazendo frutificar as capacidades recebidas, melhorando e embelezando o mundo, sustentando as nossas famílias, entrando em relações de cooperação e na escuta e no diálogo, aprendemos a construir juntos algo que ninguém poderá fazer sozinho. Por estas razões, o trabalho não é um mero instrumento, mas expressa e enriquece a dignidade da nossa vida. É uma exigência inscrita na condição humana. Um ordinário caminho para a maturidade, o desenvolvimento e a realização pessoal. Nesta perspectiva, por vezes e em situações de emergência, são necessários apoios econômicos para os pobres, embora não possam tornar-se a única resposta, pois o objetivo é dar a cada um condições para viver dignamente através do próprio trabalho. Hoje em dia, o entrecruzar-se de automação, robótica e IA está a transformar rapidamente a própria estrutura do trabalho. Diz-se que isso trará grandes melhorias para todos. Na realidade, as novas formas de trabalhar não são necessariamente melhores porque, enquanto a IA promete impulsionar a produtividade encarregando-se de tarefas ordinárias, os trabalhadores são frequentemente obrigados a adaptar-se à velocidade e às exigências das máquinas
em vez de estas serem concebidas para ajudar quem trabalha. Assim, contrariamente aos publicitados benefícios da IA, as abordagens atuais à tecnologia podem, paradoxalmente, desqualificar os trabalhadores, submetê-los a uma vigilância automatizada e relegá-los a funções rígidas e repetitivas. A necessidade de acompanhar a tecnologia pode minar o sentido da própria capacidade de agir dos trabalhadores e sufocar as capacidades inovadoras que são chamados a imprimir no seu trabalho. Precisamente para evitar esta deriva, é necessário conceber sistemas centrados na pessoa e não apenas no desempenho. Problema do desemprego. São João Paulo II recordou que o desemprego é um mal grave e, sobretudo, quando assume proporções massivas, podem tornar-se uma verdadeira calamidade social que interpela de modo especial a responsabilidade do Estado. Hoje, na quarta revolução industrial, esta preocupação torna-se mais premente, uma vez que a inovação é frequentemente entendida em função apenas da redução dos custos e dos aumentos dos lucros. Em alguns contextos, é realista temer-se uma significativa e rápida contramão dos postos de trabalho disponíveis, com um efeito em cadeia que afeta profundamente famílias, jovens e economias locais. Em vários setores, isto traduz-se já em novas formas de precariedade e desigualdade, com remunerações muito elevadas para uma minoria altamente especializada e salários sempre mais reduzidos para uma grande parte da população ativa. É desejável que a tecnologia alivie o homem de trabalhos particularmente pesados, repetitivos ou perigosos e ofereça um apoio inteligente à atividade humana. Porém, o princípio geral deve continuar a ser a proteção dos postos de trabalho e do papel insubstituível da pessoa. O objetivo de maiores lucros não podem justificar escolhas que sacrifiquem sistematicamente o emprego, pois a pessoa humana é um fim e não um meio. E a ordem econômica deve manter-se subordinada à sua dignidade e ao bem comum. Temos de reconhecer, ao mesmo tempo, que qualquer transição efetiva ocorre de forma descontínua, é desigual, fragmentada e, por vezes, conflituosa. Não há um modelo único de mudança, nenhuma solução global. Existem, sim, territórios e histórias que pedem respostas diversas. Dada a desigualdade que caracteriza o mundo, os efeitos da difusão da IA e dos sistemas computacionais são diferentes em vários lugares. As sociedades ricas automatizam-se rapidamente e de forma caótica, reduzindo a necessidade de mão de obra.
criando áreas de desemprego e atritos institucionais. Por outro lado, vastas regiões do mundo permanecem aprisionadas em economias híbridas, onde o trabalho humano mal remunerado e as tecnologias parciais coexistem sem nunca se transformarem verdadeiramente. Estes territórios tornam-se reservatórios de mão de obra precária, focos de instabilidade e de migrações forçadas. As soluções, portanto, devem ser encontradas a nível nacional e local, envolvendo as comunidades intermédias. São necessárias ferramentas capazes de se adaptar, modelos articulados, experimentações locais, redistribuições progressivas, novos direitos de acesso a bens essenciais, evitando uma harmonia abstrata. Trata-se de construir formas concretas de convivência humana na transformação. O trabalho continua a ser uma dimensão fundamental da experiência humana. Não é só um meio de subsistência, mas um lugar de expressão, relações e contributo para a comunidade. Assim, os problemas ligados ao trabalho não se referem apenas ao rendimento necessário para a sobrevivência das famílias. Uma sociedade que só garantisse emprego a uma pequena parte da população exporia muito a uma condição de inatividade forçada, de ausência de responsabilidades, de falta de compromissos e estímulos diários, com consequente empobrecimento humano e cultural, em contraste com o elevado nível de desenvolvimento técnico. Encontrar-nos-íamos perante um paradoxo de progresso material e retrocesso antropológico, em que desapareceriam as condições para uma paz social justa e estável. Por isso, a doutrina social da Igreja insiste que o acesso de todos ao trabalho deve continuar a ser um objetivo prioritário das políticas públicas e dos processos econômicos, um critério para avaliar a qualidade humana de um modelo de desenvolvimento. De fato, nas partes do mundo em que, devido a processos tecnológicos e organizacionais que escapam ao controle democrático, o trabalho tende a diminuir ou a mudar radicalmente. É necessário repensá-lo a ele e a sua relação com a cidadania para que a falta de emprego não prejudique a participação social. À luz desta convicção, podemos também reler a história da doutrina social da Igreja após a Renovada, as suas iniciativas que surgiram nesse contexto. Associações, sindicatos, cooperativas, obras de assistência social contribuíram de forma decisiva para melhorar a legislação laboral, proteger os mais vulneráveis e promover condições mais humanas. Contudo, hoje, por si só, estes instrumentos deixaram de ser suficientes diante das transformações
provocadas pela IA, pela nova organização dos mercados e por uma competitividade que raramente se preocupa com a sustentabilidade social. É necessário um renovado esforço de convergência dos responsáveis políticos, das organizações de trabalhadores, do mundo do empreendedorismo e da comunicação científica para, em tempo útil, se elaborarem regras e proteções adequadas e partilhadas, também a nível internacional. As organizações sindicais, que a Igreja sempre apoiou, são chamadas a abrir-se às novas formas de trabalho e aos novos trabalhadores, para os representar e defender num cenário em que, sem escolhas corajosas, se prevêem mais pobreza e desigualdades, com uma multidão de excluídos rodeados por máquinas e sistemas automatizados que usurparam o seu lugar. Nesta transição, quando os postos de trabalho desaparecem, não basta reagir, mas é necessário gerir antecipadamente a transformação. Uma opção viável consiste, desde logo, em estabelecer critérios sociais para a inovação. A introdução da automação e IA deve ser acompanhada por escolhas verificáveis em matérias de proteção do emprego, requalificação e participação dos trabalhadores, para que a tecnologia se destine a libertar tempos e capacidades humanas, e não a gerar exclusão. Em segundo lugar, é necessário lutar por políticas ativas que tornem acessíveis a todos a formação contínua e as transições profissionais, sem descarregar nos indivíduos o custo da adaptação às transformações. Por isso é necessário uma responsabilidade empresarial que, entre os indicadores do sucesso, inclua a qualidade e a dignidade do trabalho. Quando essas condições estão garantidas, a inovação pode tornar-se aliada de um trabalho mais seguro, criativo e digno. Quando falham, tende a transformar-se num acelerador da injustiça. Uma economia que valorize a dignidade. O mercado do trabalho é uma das áreas na qual, com maior evidência, se manifestam os riscos das novas tecnologias. É por isso necessário recordar que a liberdade econômica não é absoluta e deve ser sempre avaliada à luz do bem comum e da dignidade da pessoa, de cada pessoa. A iniciativa compreendedora pode ser uma verdadeira vocação, capaz de gerar riqueza e melhorar a vida de todos, desde que reconheça a criação do trabalho digno e de valor como parte essencial do próprio serviço à sociedade e não como uma variável dependente apenas do lucro. Com o espírito profético,
o Papa alertou para o perigo de uma liberdade econômica apenas teórica, quando as condições concretas impedem que muitos beneficiem verdadeiramente dela. Os modelos econômicos que exaltam a eficiência e o sucesso individual tendem a considerar inútil ou pouco conveniente investir nas pessoas em situações de desvantagem ou com percursos de crescimento mais lento, quase como se o seu destino dependesse exclusivamente da capacidade de acompanhar os vencedores. Na realidade, uma sociedade justa requer um Estado presente e instituições civis capazes de superar a lógica da eficiência, orientando explicitamente recursos, criatividade e normas em favor dos mais vulneráveis. Em vez de aguardar os benefícios de um crescimento que, por último, também recairá sobre os pobres, são necessárias escolhas que, desde o seu início, tornem o crescimento inclusivo. As experiências das últimas décadas mostram que nas crises econômicas e financeiras são sempre os pobres a pagar o preço mais elevado, revelando-se frequentemente ilusórias as teorias que prometem um automático e geral bem-estar. Constata-se a necessidade de superar os atuais parâmetros para aferir o desenvolvimento, ancorados há mais de 80 anos no conceito de produto interno bruto, fazendo com que sejam quase sistematicamente ignorados aspectos essenciais para o bem-estar global das pessoas e do ambiente. Valorizam ao mesmo tempo atividades que têm impacto a curto ou longo prazo na vida do planeta. O desenvolvimento de parâmetros e métricas complementares ao PIB é decisivo para melhorar os dados de base utilizados para fazer análises, tomar decisões políticas e de políticas econômicas, bem como para selecionar as propriedades regionais, nacionais e internacionais. A introdução de novos parâmetros permitirá avaliar com uma visão ampla e adequada aos tempos o efeito das deliberações legislativas e regulamentares sobre a dignidade do trabalho, a prosperidade partilhada, a redução das desigualdades e a salvaguarda do ambiente. Ela terá impacto no próprio conceito de desenvolvimento, nos processos formativos, na mentalidade e na opinião pública e também na paz, que só é verdadeira se fundada na justiça. Nos últimos anos, o setor financeiro adquiriu uma importância crescente e registrou uma forte inovação, também depois da introdução das criptomoedas. As reflexões e orientações contidas no magistério dos meus antecessores
em particular nas encíclicas, salientam como funcionamento da intermediação financeira, quando foi desvinculado de adequados fundamentos antropológicos e morais, não só produziu evidentes abusos e injustiças, mas também revelou-se capaz de criar crises sistemáticas e de alcances mundiais. E é igualmente verdade que a renda do capital corre o risco de substituir o rendimento do trabalho, muitas vezes deixado à margem dos principais interesses do sistema econômico. No entanto, a poupança que se transforma em crédito para a economia real e, portanto, para criar emprego tanto por conta de outrem como por conta própria, continua a ser fundamental para o desenvolvimento e para os investimentos que devem acompanhar as transições em curso. A função social do crédito permanece insubstituível. A finança pela finança é muito diferente da finança pelo desenvolvimento e pela criação e evolução do trabalho. Esta perspectiva deve ser enquadrada numa alargada visão sobre as dinâmicas globais. A riqueza mundial cresceu em termos absolutos, mas intensificou-se a concentração nas mãos de poucos e aumentaram os desequilíbrios, tanto entre países como no interior do mesmo país. Poucos possuem demais e muitos possuem pouco. Esta é a lógica de hoje. Os avanços científicos e tecnológicos, mesmo com o campo da medicina, não são facilmente acessíveis à grande maioria da população, como se verificou de forma dramática durante a recente pandemia. Enquanto em algumas regiões se investe em projetos supérfluos ou em sonhos de aperfeiçoamento individual de poucas pessoas se podem permitir. Noutras partes do mundo ainda faltam equipamentos essenciais para salvar milhões de vidas humanas. Pensar as novas tecnologias trarão automaticamente benefícios a todos. Significa ignorar uma evidência e as transformações não se gerem tendo como objetivo prioritário, já na fase de projetos, a prevenção de novas e ulteriores disparidades. O progresso tecnológico produz automaticamente desigualdades estruturais. Hoje, a justiça passa também pelo acesso aos benefícios da inovação, cuidados, conhecimento, instrumentos e oportunidade. São certamente necessárias leis justas e instrumentos de redistribuição que corrijam desequilíbrios. Também através de sistemas fiscais que aliviem o peso do imposto sobre os mais fracos, exigindo, por outro lado, a quem dispõe de maiores recursos
Não se deve, porém, considerar a busca da justiça social um tema separado e sucessivo à produção de riqueza, como se a economia devesse simplesmente criar valor e a política interviesse só posteriormente para o distribuir. Pelo contrário, a justiça diz respeito a todas as fases da atividade econômica, desde a obtenção de recursos até ao financiamento, desde a produção ao consumismo, tendo cada escolha consequências morais. Mas ainda na era da IA e da robótica, já não é possível confiar-se apenas à mão invisível do mercado. A política tem a tarefa de orientar as dinâmicas econômico-tecnológicas para o bem comum, promovendo o trabalho digno, a inclusão social e uma distribuição equitativa dos benefícios da inovação. Uma vez que muitas dimensões econômicas ultrapassam as fronteiras dos estados, é também necessária uma cooperação internacional capaz de definir estratégias comuns, sobretudo em favor dos países e dos grupos mais vulneráveis, para promover o desenvolvimento e superar o assistencialismo. A lógica que inspira estas escolhas é a da imensa dignidade de cada pessoa, do bem comum e do mundo pensado verdadeiramente para todos. A interdependência entre paz e desenvolvimento. Como escreveu profeticamente em 1967 São Paulo VI, poderia ser adaptada para hoje. A prosperidade só se generalizada, inclusiva e sustentável pode contribuir para construir e fortalecer a paz. Em termos concretos, orientar a economia para a agilidade significa, também na era da IA, adotar alguns estáveis critérios de ação. Em primeiro lugar, a transparência e a responsabilidade. Quando os dados e os algoritmos influenciam na concessão do crédito, na seleção pessoal, no acesso a serviços ou oportunidades, é necessário que as decisões sejam compreensíveis, contestáveis e sujeitas a controle, para que a pessoa não seja reduzida a um mero perfil. Em segundo lugar, a inclusão e o acesso. Os benefícios da inovação devem ser acompanhados por investimentos em competências, infraestruturas e serviços essenciais, para que a tecnologia não aumente o fosso entre quem tem e quem não tem. Por fim, medidas de equidade, fiscalidade, proteções sociais e políticas industriais devem corrigir o desequilíbrio criado pela concentração de riqueza e poder. Estes critérios não são um travão à inovação, tornam-na na realidade viável e humana. Famílias e jovens, condições sociais da esperança. Família é um bem social primário, fundada na união estável entre um homem e uma mulher. É o primeiro ambiente em que cada um desenvolve
as suas potencialidades, toma consciência da própria dignidade e aprende as primeiras formas de verdade e bondade, interiorizando hábitos que preparam para a vida social. Como primeira sociedade natural doada de direitos originais, a família é a célula fundamental e insubstituível de toda a organização comunitária. Consequentemente, quando os projetos políticos e as grandes decisões econômicas lhe relegam um papel marginal ou secundário, o autêntico crescimento de todo o corpo social fica comprometido. Todavia, a família é um bem social frágil, sentindo de forma imediata as transformações econômicas e tecnológicas que estão a alterar o mundo do trabalho e pedindo apoio cultural, jurídico e econômico. É conhecido com o impacto devastador do desemprego e da precariedade no tecido familiar. A curto prazo, pode parecer vantajoso reduzir os custos laborais ou maximizar a evidência financeira. Mas, a longo prazo, isto mina as próprias bases da convivência. Enquanto se celebram sucessos tecnológicos, a estrutura social é progressivamente afetada como que por um vírus silencioso. Para os jovens, a precariedade laboral é particularmente dramática. Como recordam os bispos dos Estados Unidos da América, o trabalho não é apenas fonte de rendimento, mas um âmbito decisivo onde se forma a identidade, se tecem amizades e relações, se aprendem responsabilidades concretas e se discerne a própria vocação. Quando o acesso ao trabalho é dificultado por elevadas taxas de desemprego, por sistemas de formação adequados ou por obstáculos estruturais, muitos jovens encontram bloqueado o próprio caminho de realização humana e profissional. A necessidade de mudar de emprego várias vezes ao longo da vida exige percursos de atualização e requalificação permanente, que tornem as novas gerações capazes de assumir com competência e autonomia os riscos de um contexto econômico instável e muitas vezes imprevisível. Deriva daqui uma específica responsabilidade política. O Estado tem o dever de apoiar a atividade das empresas, criando condições favoráveis ao emprego, promovendo o trabalho onde falta e defendendo-o em tempos de crise, pois é um bem primário para as famílias e a sociedade. Em particular, numa época de profundas transformações tecnológicas, se não quisermos que os progressos econômicos se traduzam em novas formas de insegurança e exclusão, é necessária uma criatividade política em favor do trabalho que dê centralidade à família e às novas gerações. Apoiar as famílias e os jovens nesta transição exige escolhas que tornem viável a estabilidade. Como já foi referido,
São precisas políticas laborais que favoreçam a continuidade e a qualidade do emprego, contrastando a precariedade como condição normal de vida e promovendo percursos realistas de inserção e crescimento profissional. Em segundo lugar, são necessárias medidas que garantam ritmos humanos, sem um equilíbrio entre trabalho, benefícios e descanso. A família enfraquece-se e os jovens encontram dificuldades em amadurecer na responsabilidade. Além disso, é decisivo investir em formação e requalificação acessíveis para que a mobilidade profissional exigida pela economia digital não se torne uma seleção cruel entre quem consegue atualizar-se e quem não consegue. Por fim, devem ser apropriados os laços sociais, redes de comunidades educativas que acompanhem as escolhas de vida e impeçam que a incerteza crie solidão e dependências. Assim, a transformação tecnológica pode ser enfrentada sem destruir o que torna generativa uma sociedade, a capacidade de construir futuro. Salvaguardar a liberdade contra a dependência e a mercantilização, dependências e controles sociais. Depois de ter refletido sobre a verdade, a educação, o trabalho e as famílias, devemos abordar o impacto da revolução digital na liberdade humana, considerando como enfrentar tanto os riscos associados à psicologia individual como os grandes dramas sociais. Não se devem subestimar as formas mais sutis de dependências ligadas à economia digital da atenção, na qual plataformas e serviços são concebidos para captar o tempo e o olhar dos utilizadores, explorando as suas fragilidades e enfraquecendo a liberdade interior. Quando os modelos empresariais prosperam à custa da fraqueza humana, a pessoa é tratada como um meio e não como um fim. E quem concebe ou financia estes sistemas assume uma responsabilidade moral que não pode ser ignorada. É urgente promover uma utilização das tecnologias que reforce a liberdade interior, educação para a sobriedade digital, proteção dos menores e combate a um modelo que prosperam à custa da vulnerabilidade. Um risco adicional, menos visível, mas não menos grave, é o controle social possibilitado pela recolha massiva de dados e pela utilização de sistemas algorítmicos. Quando cada gesto, deslocações, compras, relações, preferências, deixa rastro, cria-se um novo poder, o de traçar perfis, prever e orientar comportamentos, muitas vezes sem que as pessoas tenham plena consciência disso. Se estes dados forem utilizados para tomar decisões que incidem sobre oportunidades concretas,
acesso ao crédito, recrutamento de pessoal, serviços, corre-se o risco de lesar a liberdade e discriminar os mais fracos. Além disso, o controle não passa apenas por proibições explícitas, mas pela arquitetura da visibilidade. O que é amplificado ou tornado invisível, o que é premiado ou penalizado, acaba por moldar opiniões e escolhas, gerando conformismo e autocensura. Por isso, na era digital, a liberdade não é apenas algo interior, é também uma questão pública que exige regras claras, transparência, possibilidade de recursos e limites ao uso de tecnologias invasivas, para que a técnica permaneça ao serviço da pessoa e não torne uma forma de domínio das consequências. Na origem destes problemas está uma mentalidade tecnocrática e pós-humanista, que tende a considerar a pessoa como um objeto manipulável, um recurso a otimizar, eliminando tudo o que limita a maximização do lucro. O que importa é a eficiência, não o respeito pela liberdade e pela dignidade humana. Algumas correntes pós-humanistas chegam mesmo a pôr a hipótese de seres humanos de segunda, funcionais aos interesses de elites que se consideram superiores. Uma perspectiva inquietante, ainda mais grave se associada a instrumentos tecnológicos que ampliam exponencialmente o poder de controle e seleção. Também certas lógicas de endividamento estrutural, mantendo povos inteiros em condições de dependência, revelam a mesma mentalidade que aceita, sob novas formas, relações de subordinação próximas da escravatura. Quebrar as correntes das novas formas de escravatura. Esta visão distorcida da pessoa traduz-se hoje em diversas formas de servidão diretamente ligadas à economia digital. No mundo da IA, nada é imaterial ou mágico. Cada resposta que parece imediata e perfeita provém de uma longa cadeia de meditações, de uma rede alargada de recursos naturais, de infraestruturas energéticas e, sobretudo, de pessoas. Uma parte significativa do funcionamento da economia digital acena no trabalho silencioso de milhões de seres humanos, empregados em atividades pouco visíveis, mas essenciais. Etiquetagem de dados, moderação de conteúdo, muitas vezes péssimos, e treino de modelos. Em muitos casos, são os jovens, maioritariamente mulheres, que trabalham arduamente por uma remuneração mínima. A este esforço invisível junta-se o ainda mais brutal da extração dos recursos necessários à produção dos dispositivos e dos microprocessadores que servem de suporte à IA. Em algumas regiões do mundo,
Adolescentes e crianças trabalham em condições perigosas na trituração dos materiais onde se extraem as terras raras, corpos marcados, mutilados, construídos para que o fluxo do cálculo não se interrompa. Além disso, organizações criminosas utilizam plataformas de rede, sistemas de mensagens, pagamentos anônimos e técnicas de criação de perfis para recrutar, controlar e deslocar vítimas de tráfico, muitas vezes menores, transformando homens e mulheres em dados de rastrear e pacotes a transportar dentro dos mesmos círculos digitais que sostêm grande parte da economia global. Esta realidade interpela profundamente a consciência moral do nosso tempo. Não basta invocar a eficiência, nem celebrar os benefícios da inovação, quando resultam de uma cadeia de exploração que permanece deliberadamente invisível. De uma tecnologia promete emancipação. Se uma tecnologia promete emancipação, mas produz novas formas de subordinação global, contradiz o princípio fundamental da dignidade humana. A luta contra as formas da escravatura é um teste decisivo para o discernimento ético da IA e da transformação digital. Seguindo a tradição inaugurada por Leão XIII, a Igreja renova a sua firme condenação de todas as expressões de escravatura, tráfico e mercantilização de pessoas, e apela à urgência de um alargado movimento de reflexão e ação que coloque de centralidade a dignidade inalienável de cada ser humano e ao bem comum, com fins da sociedade e como critério de qualquer escolha pessoal, social e política. Sem esta reflexão ética e humanizante, o poder crescente dos sistemas digitais corre o risco de nos levar às novas atrocidades, não menos envergonhadas das do passado que hoje deploramos, ao apresentar-nos como sociedade avançada e civilizada. O tráfico deve ser reconhecido como uma forma contemporânea da escravatura e como uma grave violação da dignidade humana. Não reagir com firmeza ou tolerar de alguma forma estas práticas significa, uma certa medida, tornar-se hoje cúmplice das culpas cometidas no passado, quando a escravatura era justificada ou silenciada. Na maturação da sua doutrina, a Igreja foi progressivamente tomando consciência da gravidade destas realidades. É verdade que os acontecimentos do passado não podem ser considerados de forma ahistórica, como se os critérios amadurecidos ao longo do tempo tivessem estado sempre disponíveis. No entanto, não podemos negar ou minimizar o atraso com que a Igreja e a sociedade condenaram o flagelo da escravatura. Se na Antiguidade e na Idade Média muitas pessoas e instituições
eclesiais tinham escravos, durante a modernidade, instigadas pelos pedidos dos soberanos, a Sé Apostólica Romana interveio várias vezes para regular e legitimar as, as modalidades de submeter e, em alguns casos, reduzir a escravatura a infiéis. Os infiéis. Foi preciso aguardar o século XIX para se encontrar uma condenação formal, absoluta e universal da escravatura. Em particular, com Leão XIII, isso constitui um claro exemplo do crescimento na compreensão, por parte da Igreja, das verdades perenes da revelação que ela guarda. Embora não encontremos homogeneidade na questão em si, tendo tolerado durante muito tempo a escravatura e só mais tarde condenando-a de forma absoluta, há ao longo de toda a história uma continuidade no que respeita à convicção da dignidade de cada ser humano, criado à imagem de Deus, mesmo sem ter conseguido em 18 séculos explicitar oficialmente a total incompatibilidade com a escravatura. Trata-se de uma ferida na memória cristã, à qual não podemos ficar alheios. É impossível não sentir profunda dor ao considerar o enorme sofrimento e a humilhação que a escravatura sacrificou para tantas pessoas, em contraste com a sua ilimitada dignidade, amada infinitamente pelo Senhor. Assim sendo, em nome da Igreja, peço sinceramente perdão. Precisamente por isso, a memória da cumplicidade e da cegueira do passado, face à injustiça da escravatura, torna-se para nós um apelo à vigilância. O que aprendemos deve traduzir-se em discernimento e responsabilidade no presente. Se não quisermos, no futuro, pedir perdão por termos sido infiéis ao tesouro da dignidade humana que a nossa fé encerra, cabe-nos hoje ser diretos e firmes em denunciar as múltiplas manifestações do tráfico e apoiar passo a passo com todos os que nisso se empenham percursos concretos de prevenção, proteção, libertação e reabilitação. O colonialismo apresenta nos nossos dias um rosto inédito. Não domina apenas os corpos, mas apropria-se de dados, transformando as vidas pessoais em informações que podem ser exploradas. Inteiros territórios, sobretudo aqueles com menor relevância geopolítica e maior fragilidade estrutural, são altamente atravessados por uma nova lógica de extração, a dos
a dos fluxos sanitários, perfis epidemiológicos, mapas genéticos e dados demográficos. São estas as novas terras raras do poder. Informações vitais que, uma vez relacionadas entre si, podem utilizar-se para desenvolver modelos preditivos, orientar estratégias de investimento, antecipar crises e, sobretudo, selecionar quem e o que importa. Os titulares dos dados de saúde de populações inteiras, hoje frequentemente recolhidos sob o pretexto de ajudar, investigar ou inovar, detêm na realidade uma alavanca estrutural em relação ao futuro. Podem moldar as necessidades e os mercados, e podem decidir antecipadamente a quem destinar medicamentos, investimentos e proteções. É aqui que se joga uma das questões morais que prementes do nosso tempo. Transformar o conhecimento partilhado em bem comum e não em alavancar de domínio. Devolver aos povos não só os dados que os descrevem, mas também a possibilidade de decidir como serão utilizados, por quem e para quem. Caso contrário, a era digital não será pós-colonial, mas colônia de uma outra forma. As novas expressões de escravatura alimentam-se de cadeias econômicas e infraestruturas digitais. E, portanto, necessário trabalhar em várias frentes. Em primeiro lugar, para tornar mais rigorosa a transparência das fileiras que sostêm a indústria tecnológica e a economia digital, a fim de que nenhuma vantagem competitiva seja construída sobre a exploração visível de uma exploração visível. Ponto. Em segundo lugar, é necessário que as empresas e os investidores adotem critérios claros de averiguação ética preventiva, due diligence, quando como prioridades a proteção dos trabalhadores, o combate ao trabalho forçado e o impacto social dos modelos de empresa baseados em dados. Além disso, as plataformas digitais devem ser chamadas a cooperar de forma responsável com as autoridades e a sociedade civil para impedirem que os instrumentos de comunicação, pagamento e definição de perfis se tornem canais de recrutamento e controle das vítimas. Quando estas escolhas convergem, o ambiente digital pode passar de um espaço predatório a um espaço de proteção, prevenção e promoção da dignidade. Uma responsabilidade partilhada. Em diversos campos em análise, a busca da verdade na vida pública, a educação no ambiente digital, as transformações do trabalho,
a fragilidade das famílias e as novas formas de escravatura não são fenômenos isolados. Eles manifestam o mesmo desafio. Se a técnica se torna critério absoluto, a pessoa corre o risco de ser tratada como um dado, uma peça de uma engrenagem ou uma mercadoria. Se, pelo contrário, a técnica for integrada num horizonte de sabedoria, pode tornar-se uma oportunidade de crescimento, justiça e fraternidade. Nessa perspectiva, a doutrina social da Igreja propõe uma responsabilidade partilhada. Pede que estes processos sejam geridos com clarividência por instituições capazes de regular sem sufocar e de proteger sem substituir, por empresas que reconheçam no trabalho e na dignidade um critério de sucesso, por corpos intermédios, a comunidade educativa que reconstruam a confiança e os laços, por cidadãos que cultivem responsabilidade, sobriedade, discernimento e sentido verdadeiro. Só assim a inovação poderá realmente tornar-se desenvolvimento humano integral e não um fato de exclusão e domínio. É só assim a promessa do progresso poderá ser reconhecida como verdadeira, porque é aferida pela dignidade inviolável de cada homem e mulher.